Hey everybody, this is Mr. Lima here, and today we are going to have English class. Welcome 7th grade, you guys are good? I hope you guys are perfect. As I said, this is Mr. Lima. Welcome everybody, so please guys, open your books. Open your English books, o livro de vocês, na página 64. Façam um favor, amores, de abrir o livro de inglês de vocês na página 64. Can you do that? Ok. Página 64, grammar, frequency adverbs. Frequency adverbs. So, as I said, English book. Today é a aula de inglês. Nós vamos iniciar com essa explicação. Depois o tio, depois que der essa explicação, vai passar uma atividade. Então, também peguem os caderninhos de vocês, tá bom? A atividade não será no livro, tá? Será no caderno, que vai passar um exercício para vocês copiarem e tentar responder baseado nesse exercício, nessa explicação. Então, vamos lá. Frequency adverbs. Frequency adverbs, advérbios de frequência. É um assunto que vocês já estão acompanhando nas aulas de conversation, já acompanharam, inclusive, se não me falha a memória, page 34, página 34, do livro Like Us. E temos aí, também no livro de inglês, esse mesmo assunto para a gente reforçar ainda mais. Então, vamos aqui observá-lo. We use adverbs of frequency, like sometimes and usually, to say how often we do things, or how often things happen. Então, observa só esse início aí para ver se vocês conseguem perceber e entender do que a gente está tratando. Fala-se o seguinte, nós usamos advérbios de frequência como algumas vezes e normalmente para falar com que frequência, how often, we do things. A gente faz coisas, a gente executa ações. Or how often things happen. Ou com que frequência também as coisas acontecem. Então já deu para perceber, né, em que situações mais ou menos nós podemos vir a usar os adverbs of frequency. Então prestem bastante atenção. Temos duas frases aí que seguem. Por exemplo, I never have any problems with adverbs. I never have any problems with adverbs. Nessa frase, que fala o seguinte, eu nunca tive nenhum problema com advérbios, temos o uso do never. O never, antes do verbo have, indica aí que eu nunca, em nenhum momento, tive problemas com advérbios. Let's see what you know, and we use adverbs of frequency in this order, according to the meaning. Então, vamos ver o que vocês conhecem e também percebam que nós usamos os advérbios de frequência nessa ordem aqui, ó, de 100 a 0%, according to their meaning. So, please pay attention to this table right now. It's so important, guys, because we have a table like from 100% to 0%. Então, nós temos essa tabela aí de 100 a 0%. 100% indicando always, e 0% indicando never. É uma tabela didática que esse livro fala dessa forma no livro de Conversation, mas o livro de Conversation traz outras porcentagens e no exercício que eu vou trazer hoje traz outras porcentagens. Mas, em geral, o que vocês terão como base é always, sendo 100%, que é a frequência que sempre ocorre, 100% de frequência, sempre. Never significa 0%. Nunca. Nunca ocorreu aquele determinado ato. Nunca ocorreu, nunca esteve presente, nunca se repetiu. Certo? Então, always sendo 0% e always sendo 100% e never 0%. Um outro marcador que a gente consegue identificar com frequência e na maioria dos livros ou atividades é sometimes. Sometimes está mais ou menos ali nos 50%, mas em outras atividades ele pode ter uma outra porcentagem de frequência, dependendo da quantidade de adverbs of frequency ou frequency adverbs que a gente tiver na explicação.
Então, tudo ok até aí, amores? Tranquilo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar a explicação falando. These are the most common adverbs. These are the most common adverbs. Although there are more. They always hang out together. The northern lights are usually green. You normally see them best in September or March. It's often cloudy. What do you notice about the position of the adverb? See, they are usually before the main verb or between the auxiliary verb and the main verb, but they come after the verb to be. Então, o que eu acabei de falar na frase, quando eu estava explicando sobre a tabela, se repete aqui. Existem outros verbos, mas aqui nós temos os mais comuns, certo? E eu quero que vocês agora tentem entender, gastar um tempo um pouco da leitura de vocês, o que está sendo dito nessas frases aqui abaixo, certo? E na explicação também. Tentem observar um pouquinho. O tio vai pedir para que vocês passem um momento na leitura e já já o tio volta para explicar um pouco mais. E aí, gente? Não conseguiram entender? Não conseguiram identificar o que está sendo dito?
Nós temos aqui, então, these are the most common adverbs. Although, adverbs. Although, there are more. Então, esses são os advérbios mais comuns, no entanto, há mais. Vamos ver alguns exemplos. They always hang out together. Eles sempre se divertem juntos. Hang out. Percebam aí, hang out. Hang out pode significar saem, tá? Saem juntos. No próximo, the northern lights are usually green. The northern lights are usually green. As luzes do norte são geralmente verdes. Usually green. Então, vemos a posição aqui mais para o fim da frase, aqui mais no início da frase, dos advérbios de frequência. Seguindo, então, nós temos you normally see them best in September or March. You normally see them on September or in September or March. Aqui, novamente, no início. Ou seja, você normalmente os vê melhor em setembro ou março. Em seguida, it's often cloudy. It's often cloudy. E agora, o que essas posições diferentes têm a nos dizer? Certo? Aqui, it's often cloudy, só lembrando, está sempre nublado. Vamos lá. What do you notice about the position of the adverbs? Então, é justamente isso que eu acabei de perguntar. O que vocês puderam observar sobre essas posições diferentes dos advérbios? Aqui fala o seguinte, they are usually before the main verb, ou seja, eles vão geralmente se posicionam antes do verbo principal, before the main verb, or between the auxiliary and the main verb. Ou seja, eles podem se posicionar também entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Vamos ver, antes do verbo principal, always. Antes do verbo principal, normally também. E entre the auxiliary verb and the main verb, deixa eu ver se tem. Não encontro outra situação aqui. Mas pode ocorrer também entre auxiliary verb and the main verb. But they come after the verb to be. Então, eles vêm também depois do verbo to be. Olha aqui, verbo to be is contraído e o often. E aqui o verbo to be também contraído, are, não contraído, né? Are e o usually aqui presente. Certo? Em seguida nós temos note. É comum o uso da expressão how many times, quantas vezes, em perguntas que indagam com mais precisão a frequência com que uma ação é feita. Observe nos exemplos as formas especiais once, uma vez, e twice, duas vezes, usadas nas respostas, bem como as formas idiomáticas de se dizer por semana e por mês. Vamos observar. Tentem ler, gente, mais um tempinho por aqui. Tentem executar a leitura desses itens. E aí nós vamos trabalhar, certo? Então, conseguem ver? Aqui, ó. How many times a week do you eat fast food? Repitam comigo. How many times a week do you eat fast food? Isso mesmo, você conseguiu repetir? Isso. Agora, tradução. Quantas vezes por semana, a week, do you eat fast food? Você come comida rápida. Now, next one. I eat fast food once a week. Once a week, uma vez por semana. Once a week. Eu como comida rápida uma vez por semana. Once a week. Em seguida, nós temos how often do you go shopping? How often do you go shopping? Ou seja, com que frequência, mais uma vez, você sai para fazer compras, certo? Nós temos aí aproximadamente about 3 or 4 times a month por mês.
Aproximadamente 3 ou 4 vezes por mês. A month. Repetiu daí de casa? Ótimo. Então, a gente acabou a revisão aí de frequency adverbs. E vamos agora, o tio vai passar essa fichinha aqui, deixa eu projetar aqui para vocês. Deixa eu ver. Isso, esse item aqui. Vocês estão conseguindo ver? Então, baseado nesses adverb of frequency, então aqui nós já temos uma porcentagem diferente que o livro nos traz, que o exercício nos traz. The always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never, sendo mais uma vez o never sendo 0% and always 100%. Temos alguns exemplos aí, certo? Que vocês vão observar e eu quero, vocês podem tirar print, tirar foto, eu quero que agora em diante vocês tentem responder as questões que o tio está mostrando aqui. De 1 a 12, vocês podem anotar no caderno, depois me enviar no Class App. Mas eu quero que agora vocês tentem responder as questões que seguem, baseando-se nesse quadrinho aqui. Always, almost always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly ever, never. A frequência vai diminuindo de cima para baixo, sendo always sempre e never o menos frequente nunca, certo? Então vamos aí, o que vai pedir que vocês tentem responder essas questões a seguir, certo? E vai dar alguns minutinhos para vocês, cerca de 10 minutinhos.
E aí, amor, estão conseguindo responder? I hope you do, right? Espero que estejam. As questões para responder o espaçozinho apenas o espacinho, só quero a resposta do espacinho que está em branco. From 1 to 12. Apenas as palavrinhas que estão faltando, os advérbios de frequência que faltam, de 1 a 12. Vamos lá? O tio vai dar mais 2 minutinhos para vocês. Então, vamos lá trabalhar nelas. Então, primeiro eu falo o seguinte. My brother is never sad. He
Oh, he's always happy. Ou seja, meu irmão nunca está triste. Ele está sempre feliz. Em seguida, I was late for work one time last year. Eu posso usar aí hardly ever, rarely or seldom. Ou seja, hardly ever, rarely or seldom são aqueles que quase não têm, indicam praticamente a mesma coisa. Pouco por cento de frequência, quase nenhuma frequência. Por quê, professor? Porque o texto, essa sentença indica o seguinte: eu me atrasei apenas uma vez ao trabalho ano passado, certo? Eu cheguei atrasado no trabalho apenas uma vez ano passado. Então, qualquer uma dessas, hardly ever, rarely ou seldom vale. Ok? Portanto, quase nunca ou raramente servem aqui. 3. Mary failed only one test in high school. She almost always passed her test. Ou seja, Mary reprovou apenas uma vez, certo? No ensino médio. Portanto, she almost always passed her test. Ou seja, ela quase sempre, almost always, 95%. Certo? Qual é aquela que não é 100%, mas é quase todas? Então, almost always. Então, coloquem almost always aqui no 3. Quarto, I always remember to do my homework. Eu sempre me lembro de fazer minha atividade de casa. Portanto, I never forget to do it. Portanto, eu nunca me esqueço de fazê-la. Quinto, Stephen seldom goes to a cinema. Stephen seldom goes to a cinema. Ou seja, Stephen raramente vai ao cinema. He, portanto, he. 5. Rarely see movies. Pode ser rarely, hardly ever também. Ou seja, rarely ou hardly ever podem completar. Ou seja, ele raramente assiste filmes, certo? Ele raramente vai ao cinema, portanto, ele raramente vai ao cinema, portanto, ele raramente assiste filmes. 6. Judy saw a doctor for the first time in 3 years. Portanto, aqui é Judy, tá? Judy. Portanto, she, seldom, rarely ou hardly ever. Todos aqueles que têm 5% lá em cima. She, seldom, rarely or hardly ever get sick. Portanto, ela raramente, ela quase nunca adoece, tá bom? Então, todos aqueles dos 5%. 7. I get up at 5 o'clock 7 days a week. Ok? Eu me acordo às 7 horas em ponto, os 7 dias da semana. Portanto, I always get up early. Portanto, eu sempre me acordo cedo. Always, se ele sempre se acorda às 7 horas da manhã, os 7 dias da semana, portanto, ele sempre se acorda cedo. Always. 100%, always. Próximo, A. It's always hot and sunny where I live. Ou seja, é sempre quente e ensolarado onde eu moro. That's why I sometimes see snow. That's why sometimes, desculpa, o oitavo. That's why I never see snow. I never see snow. Por quê? Se é sempre quente e ensolarado, esse é o motivo pelo qual ele ou ela nunca vê neve. Portanto, never, certo? Never.
Coloque aí nunca, never. See snow. No oitavo, never. Nono, do you ever drink coffee? Do you ever drink coffee? Você já tomou café? Yes, but only. Yes, but only. Sometimes. Not often. Just a few times a week. Ou seja, quando a gente entende o contexto, se você já bebeu café, sim, mas apenas não com muita frequência, só algumas vezes por semana. Portanto, quando eu falo isso e fica o contexto faltando aqui para implementar um advérbio de frequência, o que melhor cabe aqui seria algumas vezes, ou algo próximo de algumas vezes, certo? Não often. Often seria frequentemente. Seldom também é muito pouco, certo? Se eu falo, por exemplo, a few times a week, mais de 2 vezes por semana, já é muitas vezes no mês. Portanto, sometimes. Vamos lá. My sister almost never, quase nunca, eats burger and fries. Ou seja, minha irmã quase nunca come hambúrgueres e fritas, certo? Portanto, she usually eats healthy food. Portanto, o oposto de almost, cadê? O oposto de almost never ou hardly ever seria usually. Podemos dizer usually. Ou seja, 10. Minha irmã quase nunca come hambúrgueres e fritas. Portanto, ela normalmente come, né? Não é sempre, mas ela normalmente come comida saudável. Vamos para o 11. Então, no 10 eu posso colocar almost always, certo? Almost always é o oposto de hardly ever ou almost never. Coloquem aí no 10, tá? Almost always. Tudo bem? Não sei se eu falei outra palavrinha, mas coloquem almost always. No 11 agora. Espaço, eu, take a bus to class. Maybe 3 or 4 days a week. Olha lá, se são 3 ou 4 vezes por semana, é bem frequente, né? Bem frequente, portanto, você pode colocar aí usually ou almost always. Eu colocaria usually porque se for 3 vezes por semana, não é quase sempre. 3 ou 4 não chega a ser os 7 dias da semana. Portanto, usually. Usually para o 11. Certo? Portanto, I usually take a bus to class maybe 3 or 4 days a week. Portanto, eu normalmente, eu quase sempre, né? Eu frequentemente pego ônibus para a escola, talvez 3 ou 4 dias por semana. 12. Do you ever watch action movies? Você já assistiu filmes de ação? No, never. Não, nunca. Well, I watched an action movie a few years ago. So I guess I should say seldom, rarely or hardly ever. Certo? Então, a pergunta é, você já assistiu filmes de ação? Não, nunca. Bem, eu assisti um filme de ação alguns anos atrás. Então, eu posso dizer que eu assisto raramente ou quase nunca, certo? Então, a gente pode incluir o hardly ever aqui, porque a gente não pode dizer que é never, que ele nunca assistiu, e tampouco sometimes, porque não é um hábito que ele tem com frequência, certo? Frequentemente, não é algo que se repete muito. Foi uma vez lá perdida. Então, a gente pode incluir hardly ever, rarely ou seldom, certo? São as respostas aí do 12. Então, só lembrando, o 1 a gente pode responder com always. 2, com aqueles do 5%, hardly ever, rarely or seldom. 3, almost always. 4,
Never. 5, hardly ever or rarely. 6, seldom, rarely or hardly ever. 7, always. 8, never. 9, sometimes. 10, almost always. 11, usually. 12, seldom, rarely, and hardly ever. Ok? Para casa, gostaria que vocês lembrassem que para casa, vocês levarão essas páginas que estão aqui projetadas. Pages 63, 64 and 65. Páginas 63, 64 e 65 vão para casa. Lembre-se de fazer, enviar pelo ClassApp ou quem estiver presencial e mostrar na sala também. Okay, that's all for today, guys. See you next class. Kisses and hugs from Mr. Lima. Bye. See you guys.